Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o deputado Luiz Esteves para secretariar a presente sessão. Peço ao secretário, deputado Luiz Esteves, para fazer a chamada dos deputados. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Três presenças. Deputado Odilon Aires, presente. Tem 4 deputados presentes, portanto, não há quórum necessário e declaro encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Tenho a honra de declarar aberta a sessão solene em comemoração ao Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Social. Convido para auxiliar nos trabalhos da mesa Convido para Tá certo. Quero fazer uma correção na meu pronunciamento. Estamos comemorando o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. E convido para auxiliar nos trabalhos da mesa o excelentíssimo senhor deputado João de Deus. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado Antônio Cafu. Quero convidar também o excelentíssimo senhor embaixador do Haiti, senhor Durene Jean Emardi. Quero convidar também o senhor secretário e representante da Embaixada da África do Sul, Joanas Erasmus. O pessoal está aqui aí.
Convido as senhoras e senhores presentes a se colocarem em pé para a execução do hino nacional. Quero convidar para fazer uso da palavra o senhor deputado, autor do requerimento número 122 de 95, líder do Partido dos Trabalhadores nessa casa, deputado Antônio José Cafu. Excelentíssimo senhores deputados, senhoras deputadas, excelentíssima senhoras autoridades aqui presentes, representantes de estados soberanos na mesa,
excelentíssimos senhores representantes do Movimento Negro no Distrito Federal, senhoras, senhores, demais presentes nesse recinto. Para nós, esse momento não é um momento de contentamento, não é um momento de alegria. Esse momento, ele se reveste de um significado, de um emblema, de uma história marcada por luta, por sangue, por resistência e por vontade de construir uma identidade. Eu queria dizer isso. E antes de iniciar meu discurso, quero especialmente render homenagem, melhor dizendo, homenagens ao Movimento Negro de Brasília, aos seus militantes e à sua luta diária contra o racismo. Estamos aqui hoje, 21 de março, comemorando o Dia Internacional para a Eliminação de Discriminação Racial, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 26 de outubro de 1966. A Assembleia Geral da ONU proclamou esta data para denunciar ao mundo, especialmente aos países membros, o regime segregacionista do apartheid. E também para lembrar e homenagear aqueles que morreram e ficaram feridos no massacre de Sharpeville, como é de conhecimento de todos. Em 21 de março de 1960, em Sharpeville, sul de Transvaal, o Congresso Nacional Africano, o ANC, e outras entidades organizaram uma manifestação contra a lei dos passes, que obrigava os negros a portarem passe com dados pessoais e locais por onde poderiam andar. A polícia abriu fogo, atirando mais de 700 vezes, matando 69 negros e ferindo 179, entre adultos e crianças. Tal ato de violência sintetiza o que foi o regime de segregação racial vigente na África do Sul. Este regime organizou-se institucionalmente quando o Partido Nacional assumiu o poder em 1948. A doutrina e a prática de segregação racial eram o núcleo de toda a legislação que separava negros e brancos. Proibição de casamento entre raças, escolas e educação diferenciadas, lei dos passes, sufrágio não universal e reservas territoriais forçadas para os negros. Apenas 13% das terras da África do Sul eram destinadas aos negros, que são 83% da população daquele país. O apartheid também se materializava na perseguição política e policial. Entretanto, a luta contra este hediondo regime expressou-se através das organizações dos negros. A principal organização, o Congresso Nacional Africano, era a expressão do desejo do povo africano por um movimento de libertação nacional capaz de dirigir sua resistência à dominação branca e conquistar no futuro a libertação nacional. O ANC organizou lutas memoráveis, o Dia de Protesto, 1950, a campanha da desobediência de leis injustas, 1952, um desafio contra as leis dos passes e do toque de recolher, a elaboração da Carta de Liberdade, 1955, que afirmava que só um Estado democrático asseguraria direitos sem distinção de cor, raça, sexo ou fé. Sua liderança maior foi e é Nelson Mandela. Da prisão à libertação de Nelson Mandela, as campanhas internacionais, inspiradas na luta daquele povo, mostrou ao mundo a natureza fascista e desumana do apartheid, um crime contra a humanidade. A liberdade de Nelson Mandela tornou-se a expressão da liberdade civil do seu povo.
Esta luta intensa e implacável contra o apartheid, sob o tom de tornar a África do Sul ingovernável, acelerou a desconstrução daquele regime na década de 80. O apartheid dava sinais claros de enfraquecimento. A liberdade de Nelson Mandela, em 11 de fevereiro de 1990, e a sua eleição para presidente da África do Sul, em maio de 93, foram o coroamento de uma luta marcada com sangue, morte e convicção de que a vitória era certa. A liberdade era possível em vida. A eleição de Nelson Mandela não significou apenas o fim do apartheid, mas o início da reconstrução nacional com base no poder do povo, na distribuição de riqueza, na igualdade perante a lei, no trabalho e na segurança nacional. O movimento negro brasileiro orgulha-se de ter participado desta luta. Inúmeras vezes foi às ruas protestar contra o apartheid. Aqui em Brasília, lutamos para que o Brasil rompesse relações com aquele país, aquele regime. E, em agosto de 1986, fizemos um protesto em frente à Embaixada da África do Sul com repercussão nacional. A vitória do ANC e a desconstrução do apartheid não retiram a atualidade da resolução da ONU, que considera 21 de março como Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Vários países vivem ainda sob o jugo do racismo. O Brasil, inequivocadamente, é um país racista. Milhares de pessoas são avaliadas em seu cotidiano pelo critério racial, o que lhes tem custado um tratamento diferenciado em relação aos brancos. Os principais indicadores sociais revelam desigualdades raciais brutais. Como bem tem denunciado o movimento negro brasileiro, é um atentado contra a condição humana dos negros deste país. O racismo brasileiro é secular. Como instrumento de dominação social, tem servido como fator de poder para a classe dominante manter o seu status, enquanto milhões de pessoas vivem na miséria. Após a abolição do negro, após a abolição, o negro foi entregue ao seu próprio destino. E uma malha ideológica se responsabilizou em afirmar que o passado escravista tinha se findado. Entretanto, a história do negro brasileiro, até os dias atuais, denuncia qualquer condição de sermos uma democracia racial. A população negra sobrevive em estado de miséria em razão do racismo. Os trabalhadores negros são os que recebem os menores salários, têm os piores empregos, as piores condições de saúde e de educação. São os primeiros a serem demitidos em caso de recessão, independentemente de sua qualificação profissional. Os meios de comunicação retratam o negro como ser cultural e biologicamente inferior, racismo aberto, e seus resultados podem ser vistos nos presídios, nos hospícios, nas favelas. Aqui em Brasília, os indicadores sociais revelam as desigualdades tão características das cidades brasileiras. Os primeiros dados sobre raça e população, no caso do DF, estão no Censo Experimental de 1959, que na exposição de motivos sobre o item cor, afirmava, entre aspas, melhor dizendo que, abre aspas, havia uma sadia convivência entre raças, fecha aspas. Entretanto, a realidade contradiz essa afirmação. Na década de 80, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 1989, constatou que os negros são 50,9% da população do Distrito Federal. Contudo, para cada 100 pessoas analfabetas maiores de 5 anos, 63,9% são negras. Apenas 6,4% da população negra possuem 12 anos ou mais de estudo. No setor produtivo, estamos concentrados na prestação de serviços, no comércio de mercadoria e administração pública, atividades com grandes abstenções de contribuição para a Previdência Social e ausência de carteira assinada. Em relação aos rendimentos, as disparidades são maiores. 58,5% dos trabalhadores negros ganham, no máximo, até 3 salários mínimos.
esperamos a conclusão dos dados do censo de 1991 relativo à questão raça. Os dados ainda não foram criticados. No entanto, tornou-se de conhecimento público as seguintes manchetes veiculadas pela imprensa local. Famílias negras sofrem violências racial, 1991. Família de negro acusa soldados da Polícia Militar de espancamento no Paranoá, 1991. Segurança prende cliente negro no Banco do Brasil, 1992. Advogada é discriminada em tribunal, 1995. Não existe, portanto, convivência sadia entre raças, assim, práticas racistas que marginalizam os negros no Distrito Federal. O combate ao racismo é também secular. Desde a revolta dos negros nos navios negreiros, a luta das entidades aqui presentes que desmascaramos a democracia racial. Inspiramos-nos em Zumbi dos Palmares. Neste ano de 1995, comemora-se 3 séculos da morte de Zumbi, 300 anos de resistência e de luta para criar uma sociedade sem discriminação. Palmares significa para os negros a possibilidade de criar um Estado democrático sem opressão e com base na igualdade de direitos. Em 1950, o movimento negro lutava pela criminalização do racismo. Somente na Constituição Federal de 1988 foi inserido no artigo 5º, inciso 42, que racismo é crime imprescritível e inafiançável. A construção de uma sociedade nova, de um Brasil sem opressores e oprimidos, passa pelo compromisso de não somente reconhecermos que racismo é crime, mas mais de alterar radicalmente nosso comportamento individual, de nossas instituições, aqui incluída essa casa, quanto à responsabilidade de elaborar projetos em todas as áreas no sentido de eliminar qualquer componente racial que inferiorize o negro. Para isso, é preciso libertar os homens e mulheres históricos que existem em cada negro e destruir os brancos históricos que existem nos homens. Como afirma Milton Cardoso, militante do movimento negro, bastante conhecido entre nós. O PT vem a público denunciar o racismo, desmascarar a democracia racial e reafirmar o compromisso com o movimento negro e com ele construir uma nova sociedade sem qualquer tipo de discriminação. Eu queria ainda lembrar algumas coisas. Nesse país, no falar se expressa o modo como se trata e como muitas vezes nós não percebemos a discriminação e o tratamento desigual. Buraco negro, a coisa está ficando preta, denegrir a imagem, fulano está denegrindo Beltrano. A academia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, durante muitos anos, tinha uma placa onde se formavam os tenentes da PM. A placa se expressava da seguinte maneira: um negro parado é suspeito, correndo é culpado, ou seja, é bandido. E na linguagem, a gente tem triste memória do que se criou em São Paulo, que chama-se Rota. Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Bandido bom é bandido morto. É só ir nas estatísticas e ver quem é a vítima da suspeição, do extermínio, da prisão sem nenhuma base, do ostensivo aproximação ou da intimidação, em si, da suspeição, do desemprego, os que estão fora da escola, os que estão sem educação e mais. Se a gente abrir o Correio Brasiliense de hoje, no classificado de emprego, vai existir, e muitos precisa-se de secretárias, telefonistas, atendentes, exige-se boa aparência. Ou mande uma foto 3
por 4. Eu diria que nós consumimos um modo de beleza, produzimos e reproduzimos um modo de beleza, os meios de comunicação estão aí, em que o negro jamais é visto. A não ser que quando precisa de fogo, de queimar, para número 1 vender, para paixão nacional ganhar milhões, a Globo bota uma mulher negra para atrair a passagem das escolas, naquele dia, efetivamente, que a número 1 aparece primeiro. Esse país precisa de repensar essas coisas. Nós não podemos tratar os diferentes como desiguais. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Convido para fazer seu pronunciamento a senhora Jacira da Silva, coordenadora do Movimento Negro Unificado. É 21 de março, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Essa data, como muitas outras, nós reservamos para uma maior reflexão. Nós quem? Pessoas nesse processo de conscientização, nesse trabalho diário de buscar a verdadeira conscientização da população brasileira. Não vou me reportar ao histórico dessa data, como fez o nosso companheiro Cafu, acho que é dispensável. Agora, eu gostaria de ilustrar que, hoje, no Jornal de Brasília, na coluna Memória Candanga, saiu uma reportagem sobre um seminário que aconteceu em 1963, em Brasília, onde reuniu várias entidades e nações estrangeiras buscando uma discussão, sistematizando uma discussão do momento do apartheid, né, onde toda a humanidade, né, se revoltava, né, quanto àquilo que existia na África do Sul. E a gente traz aqui a importância, né, de Brasília, capital da República, já em 63, está sediando o encontro dessa natureza. Na conjuntura nacional brasileira, o ano de 95, após as eleições presidenciáveis de governadores e parlamentares em nível federal e estadual, sinaliza-se algumas mudanças. Assumiram, em alguns estados, governos da Frente Brasil Popular, onde a sociedade brasileira vislumbra dias melhores, onde prevaleçam a justiça e o direito ao cidadão. De forma inédita, no discurso de posse, o presidente Fernando Henrique Cardoso deixou evidente que o Estado brasileiro finalmente tomou consciência de que os negros constituem em um segmento diferenciado da população, não um segmento minoritário, e tem reivindicações específicas para buscar a igualdade. Aí a gente traz uma reflexão. Se o Estado assume que essa questão passa pelos direitos humanos e que o povo negro não é minoria, então está tudo pronto para estabelecermos políticas públicas. Não esqueçamos de que os movimentos negros, que lutam há décadas, são os responsáveis para se alcançar esse grau de reconhecimento de um presidente da República, de um país que sempre pregou a democracia racial. Veja, um presidente, no dia de sua posse, mediante a imprensa internacional, poderia muito bem manter aquele discurso da minoria, né, que o negro é minoria nesse país.
ou então se referir às minorias, como a mulher, como o índio, como a gente está cansado de ouvir essas falácias. Mas sabe que hoje não cabe mais essa escamoteação. Portanto, os parlamentares eleitos pela população brasiliense devem fazer gestões junto ao governo do Distrito Federal com o objetivo de definir essas políticas públicas para a saúde, a educação, a moradia, a segurança pública, a cultura, o lazer e outras. Que políticas são essas? Que venham a atender, de fato, a população negra. Temos que perder o medo de que propor medidas específicas estejamos discriminando ou fazendo racismo às avessas. O que precisamos e temos que reconhecer é que nós, negros, estamos atrasados na história desse país há mais de 500 anos. Então, não temos nenhuma menor intimidação de dizermos que precisamos estabelecer essas políticas públicas para o povo negro, né, que vive diante do quadro desnecessário de estar relatando da miserabilidade nesse país. Hoje, não há mais necessidade de convencermos que existe racismo no nosso país. O trabalho desenvolvido há décadas pelo movimento negro de conscientização da população tem alcançado avanços significativos. Estamos vivenciando hoje, né, na instância de poder, no caso esse Parlamento do Distrito Federal, o MNU e outras entidades se fazendo representar enquanto entidades negras, se expressando sem intermediários, como também aconteceu no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Por tudo isso, o movimento negro é vitorioso. Analisando a fala do presidente da República, onde coloca os negros dessa forma, não são minorias e querem igualdade, falar de racismo é dispensável. Ao governo do Distrito Federal, nada temos a dizer, mas sim esperamos que venha cumprir a legislação para o estabelecimento dessas políticas públicas, que, sem sombra de dúvidas, beneficiarão o segmento discriminado. No dia de hoje, chamamos a atenção também dessa casa e dos presentes que o Brasil, como signatário de convenções internacionais, não tem nenhuma política, não dispõe de nenhuma política. Agora, mais do que nunca, o momento é oportuno de se estabelecer uma política onde venha atender e coibir ou romper essas desigualdades sociais e, primeiramente, raciais. Essa política que a gente cobra, exige, né, é de combate à exploração dos que construíram esse país. Trata-se, portanto, não de uma política para o povo brasileiro, como se coloca no genérico, mas sim para o negro na questão específica. Por quê? Por não ser minoria, ser maioria nesse país, e a miserabilidade e todos os programas que, caso exista nessa sociedade brasileira, até hoje não nos atenderam. Nessa especificidade, vamos nos deparar com a situação das comunidades negras remanescentes de quilombos. Já existe na nossa legislação, né, que prevê o direito à posse da terra. Entretanto, essas milhares de famílias que moram cerca de 100 a 150 anos precisam de políticas de implementação. E que políticas de implementação são essas? E de que forma se daria isso? Por exemplo, a carteira agrícola. O Banco do Brasil poderia abrir uma linha de crédito, né, reconhecendo a expoliação do trabalhador rural, passaria informação e orientação devidas, visando o melhor aproveitamento desse povo com perspectivas de vidas mais dignas. O momento atual é de colocar na prática o que há muito vem sendo a retórica. O Movimento Negro Unificado, a Fundação Praia Verde, o Balogum Ominirá, sindicatos dos Correios e Telégrafos, Justiça
e dos jornalistas, INESC e Comissão Nacional dos Direitos Humanos e pessoas deflagraram uma campanha pela liberdade do jornalista negro Mumia Abu-Jamal, norte-americano, que está condenado à pena de morte em Pensilvânia. Esse fórum tem recebido inúmeras cartas de entidades em nível nacional solidarizando-se com a campanha. E gostaríamos de convocar para engajar nessa luta a Câmara Legislativa, tendo a primeira iniciativa a deputada Maninha, que apresentou a moção, que vai apresentar, né, no caso, nós já temos conhecimento, com indicação para o governo federal. Estendemos essa convocação aos brasilienses e a todos que são contra a pena de morte, porque sabem que os negros e os pobres serão os mais atingidos, e são os mais atingidos. O Movimento Negro Unificado DF agradece o convite de participar dessa sessão solene e se coloca à disposição desse parlamento para discussão e encaminhamentos práticos para a comunidade negra, radicada na capital da República, e, por que não, para o país e para o mundo. Convido para fazer uso da palavra a senhora Maria das Graças. Bom dia, deputados e deputadas, companheiros de luta. Agradeço o convite, né, de participar dessa sessão solene, nesse dia tão importante para nós, que militamos no movimento negro. No discurso anterior do deputado Cafu, ele coloca a história de por que a instituição desse dia. Devido à luta, né, contra a instituição obrigatória do passe. Hoje nós vemos aqui no Brasil que essa instituição para nós não acabou. Isso representa muito a título de quê? O que é nos exigido, né, enquanto negros, parte dessa população brasileira que luta, que trabalha, que eleva o país, que foi o primeiro trabalhador desse país, que por muitos anos também continuou sendo o único trabalhador nesse país, não sendo reconhecido. Hoje, eles é a maioria dos marginalizados, dos destituídos de qualquer direito de cidadania, nos é exigido a carteira de trabalho. Para nós, isso representa o passe, para você transitar por todos os meios, né? Então, essa exigência de carteira de trabalho, de identidade, quando nos é parado em blitz, em locais que nós passamos ou em locais de nossa moradia, nós continuamos reconhecendo que, para nós, ainda essa luta pela eliminação da discriminação racial continua no nosso país. Hoje, no Brasil, o movimento negro, com os seus vários segmentos, com os seus vários pensamentos de encaminhamento, está vendo um outro caminho para a sua luta, né? Hoje, a gente participando dessa sessão solene, nós já participamos de outra aqui também, e continuamos vendo que não há resultado. Políticas não se existe no país, muito menos para nós. Política de educação, de trabalho, de moradia não existe no país. O governo, os seus representantes não se interessam por isso. A questão da educação é um fato fundamental nesse país, mas não se tem interesse. Para nós negros, mais ainda, mas não se tem interesse. Não se tem interesse porque é muito importante se manter a situação que está. Nós somos muito mais fáceis de ser manipulados, né, para determinados interesses. Então, eu acho que hoje nós negros temos que alterar isso. Não podemos mais pedir para que façam por nós. Nós temos que fazer por nós. Eu acho que é essa a questão fundamental. Hoje eu estou em uma área do mercado de trabalho, né? Não estou apenas militando em movimento negro, eu estou no mercado de trabalho. E eu acho que é aí que a gente vai ter que partir.
nós vamos que estar neste mercado de trabalho e nós vamos ter que fazer para nós. Eu acho que radicalizar não é uma palavra ruim e nem que nos incomoda. Eu acho que vai ter que partir, sim, para esse ponto. Não dá mais para esperar que alguém faça por nós. São quantos anos que nós estamos aqui? São quantos anos que nós temos resultado? Nenhum. Então, eu acho que nós que estamos dentro do movimento negro, que nos interessamos por essa valorização e pela história e por toda a participação do negro, temos que mudar essa posição. Mudar urgentemente para que não aconteça mais o que nós vemos todo dia nos jornais. São os assassinatos em massa de crianças, de adultos negros. A porcentagem é assustadora, né? Mas, quando se fala, não se utiliza o item cor. Então, eu acho que nós temos que partir, mudar a nossa posição de luta. O mercado, a posição que se coloca quando o deputado Cafu refere-se, quando nós somos apresentados na mídia, em que sentido, né? Uma situação sempre de provocação do seu lado mais sensual. Então, nós temos que ver isso também. Eu estou numa área de mercado onde o nosso lado é o mais agredido, que é o nosso lado da estética e da beleza. Este lado da estética e da beleza para o negro é um lado mais complicador, né? Porque, como nós somos vistos? Cabelo duro, cabelo pichain, cabelo difícil, cabelo não sei o quê, boca grossa, não tem jeito, não tem isso, não tem aquilo. Então, este lado, que para nós é fundamental, nós vamos ter que investir profundamente. E eu acho que, a partir de agora, nós vamos ter que mudar realmente uma posição, firmar pé, e nós vamos ter que fazermos para nós. E eu acho que chega de pedir. Nós somos participantes de um país e temos direito e vamos exigir esses direitos. Estamos cansados de pedir para que façam alguma coisa por a gente. Nós estamos fazendo pela gente. Com certeza, nós conseguiremos. E quero parabenizar o deputado Cafu com esse apoio a esse dia e espero que este dia não termine aqui e que ele seja o início de todo o processo de luta e de todo o processo do seu mandato aqui dentro, que encaminhe e que eleve cada vez mais a importância dessa luta pela valorização do povo negro no Brasil. Obrigada. Convido para fazer uso da palavra a professora Lourdes Teodoro. Bom dia. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Geraldo Magela, ao deputado Antônio José Parentes Cafu, a importância desse convite que me foi feito para participar dessa sessão solene, nesse 21 de março de 1995, Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. É particularmente importante para mim estar aqui, porque isso significa para mim ver reconhecido um trabalho acadêmico, uma militância acadêmica que eu faço a partir da Universidade de Brasília, e 10 anos de trabalho contra o racismo, e particularmente voltado para o estudo das relações raciais no Brasil e da sua incidência de suas consequências na educação. Eu gostaria também de assinalar os meus cumprimentos ao representante da República do Haiti, que está entre nós, a todas as autoridades presentes, os meus cumprimentos aos senhores parlamentares, demais autoridades, companheiros do Movimento Negro Organizado, membros da sociedade civil presentes
essa solenidade. Eu dirigi ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal uma carta com cópia para o excelentíssimo senhor deputado Antônio José Parentes Cafu, e gostaria de ler o texto dessa carta. Ao felicitar Vossas Excelências pela iniciativa de comemorar, em sessão solene, nesta Câmara, o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, é com prazer e honra que encaminho em anexo os seguintes textos. Cópia de telegrama de resposta a mim enviado por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Cópia da carta aberta ao Presidente da República da Federativa do Brasil, por mim assinada, datada de janeiro de 1995. Cópia xerográfica de páginas da obra Carrossel de Sonetos, editado em São Paulo, em 1995, do poeta e professor paulista Eduardo de Oliveira, das quais constam letra e música do hino à negritude, de sua autoria, e documentação fotográfica de atividades nacionais ou internacionais, que incluem minha pessoa, e significam um testemunho do interesse e carinho com que aquele companheiro acompanha e faz frutificar nossas modestas iniciativas. Exemplar do jornal Relações Exteriores, publicado em Brasília, e que transcreve a minha carta ao Presidente da República. Ao enviar a Vossas Excelências tais documentos, dentro do contexto dessa comemoração que aqui se faz, rogo-lhes fazê-los conhecer aos membros desta casa, e confio que esta casa fará sua nossas reivindicações ao senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, particularmente e pelo menos no que diz respeito às segunda e terceira sugestões constantes daquele documento supracitado. Na qualidade de professora universitária, pesquisadora, estudiosa das relações raciais, que há 10 anos vem fazendo palestras, conferências, publicando ensaios, etc., em torno da questão racial, eu quero concluir sugerindo ao deputado Antônio José Parentes Cafu que, com o indispensável apoio do excelentíssimo senhor presidente da Câmara e demais parlamentares, encaminhe proposta no sentido de oficializar no Distrito Federal o hino à negritude, já oficializado em alguns municípios paulistas e em tramitação em vários outros. Esse gesto, indiscutivelmente, consistirá em grande contribuição no combate ao racismo e à discriminação racial no Brasil. O valor cívico deste hino, sua importância para o trabalho da autoestima dos afro-brasileiros, particularmente no contexto escolar, é de importância muito grande. Em torno dele, é provável que a militância organizada do movimento negro não chegue, em seu conjunto, a pensar como nós, que já tivemos a oportunidade de ensiná-lo a crianças e adolescentes de todas as raças, mas negras em sua maioria, e podemos conhecer a alegria que significou para todas elas. O hino à negritude foi gravado pelo coral da Caixa Econômica de São Paulo e está, portanto, disponível para os interessados. Com a minha mais alta consideração, Maria de Lourdes Teodoro. Ao encaminhar essa carta, eu estou encaminhando, portanto, essa cópia do telegrama do presidente Fernando Henrique e que, se me permitem, eu vou ler rapidinho. Talvez, antes de fazer essa leitura, eu deva citar apenas, sintetizar o que eu digo na carta que foi a ele dirigida. Na carta que eu dirigi a ele, eu sugeri que ele encampasse as ideias do professor Florestan Fernandes naquela tentativa de revisão constitucional, onde o então deputado Florestan Fernandes propunha uma retomada no título 8 da Ordem Social, capítulo 9 da Constituição Federal, voltado aos negros. Ele propunha uma alteração, uma complementação daquele artigo. Essa foi a primeira sugestão. Uma segunda sugestão foi no sentido de que seja traçada uma política governamental de combate ao racismo. Tal política, com os desdobramentos da lei em decretos, portarias, resoluções, etc., nas esferas federal, estadual e municipal, deve ser capaz de dar consistência à Constituição da República e pertinência, validade, sentido à lei que criminaliza a prática do racismo. Para implementar tal projeto,
como incrementar tal projeto sem criar aliado nos meios de comunicação, sem construir uma imagem positiva do negro, sem interferir no mercado de trabalho. É necessário, portanto, criar aliados, conceber, promover, inventar aliados, né, e investir nessas áreas, prioritariamente educação, saúde, trabalho, né, para se solucionar a questão, inclusive, de propriedade territorial, rural e urbana. Asseguramos a Vossa Excelência que uma mão de obra negra também qualificada é igualmente vítima do racismo, porque há uma crença de que, segundo o patamar econômico, ou social ou cultural, o negro estaria livre das opressões, do racismo ou da discriminação, e eu acho que é muito importante que tenhamos muito claro que assim não ocorre. A terceira sugestão foi no sentido de uma maior seriedade e aprofundamento nas relações diplomáticas entre o Brasil e países africanos da América Latina e do Caribe, né? Manter a vontade política de aproximação com a África é permitir que os responsáveis por sua execução a aprofundem, tornando os acordos bilaterais mais eficazes, convênios entre instituições de ensino e pesquisa dinamizados, repasse de tecnologia por via do empresariado público ou privado mais interessante para o Brasil e para os seus parceiros africanos. Há uma crença de que não há consumidores em África para produtos brasileiros, e eu faço um comentário de que essa não é a opinião de indústrias europeias, norte-americanas, japonesas, chinesas, que vendem nos mercados, mesmo públicos, ao rés do chão, aliás, em vários países africanos. Enfim, para concluir, queremos expressar a Vossa Excelência nossos votos de um mandato em que se realizem os objetivos maiores do povo brasileiro: acesso da maioria, de todos, à cidadania plena, por via de empregos, de moradia, saúde, educação e lazer. Essa foi, então, a carta ao presidente Fernando Henrique, que ele responde nesses termos. Acuso o recebimento de sua correspondência de 6 de janeiro de 95, bem como das sugestões que serão devidamente analisadas pelo setor competente. Ao ensejo, agradeço a gentileza do envio do exemplar do livro de sua autoria, intitulado Flores de Goiás, que muito enriquecerá meu conhecimento e acervo bibliográfico. Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. É claro que é muito importante para mim estar registrando a atenção que foi dada, portanto, a essas sugestões de criação e implementação de uma política de combate ao racismo no Brasil. Eu recebi ainda ontem uma correspondência pedindo o apoio a esse jovem jornalista norte-americano condenado à prisão perpétua. E fiquei extremamente sensibilizada com isso, expresso aqui diante desse plenário, nessa sessão solene, o meu apoio, que será manifestado também por escrito, e gostaria de dizer às entidades signatárias e promotoras desse pedido que elas se unissem da mesma forma, com a mesma força, se não com um empenho ainda maior, no sentido de que possamos efetivamente colaborar com o governo, fornecer o apoio necessário a essa Câmara Legislativa, como ao governo federal, no sentido dessa criação de uma política de combate ao racismo. Isso é extremamente complicado, tanto para negros quanto para brancos, para todos nós. E eu acredito que essa questão não é uma questão da população negra no Brasil. Essa é uma questão de toda a sociedade brasileira. Eu acho que é uma questão da dignidade de cada um, é a questão da dignidade de cada brasileiro. Não se pode ser digno cercado de pessoas absolutamente miseráveis, carentes de educação, de saúde, de trabalho. Não existe dignidade pessoal sem direito, sem acesso a esses valores que são o lazer, a saúde, o trabalho, a educação, a moradia. Então, eu gostaria que cada um, branco, negro, asiático, indígena, etc., mestiço, puro sangue, o que for, não é, que se juntasse a nós e que fôssemos capazes de sentar juntos, como podemos sentar juntos em nome de um negro norte-americano, que pudéssemos sentar juntos em torno da população afro-brasileira, engolindo nossas diferenças e trabalhando com elas e mesmo enriquecendo-nos com as nossas diferenças, particularmente, eu estou dizendo isso, aos negros organizados do movimento negro brasileiro, né, que fôssemos capazes de, apesar das nossas diferenças, sentarmos juntos e defender a população afro-brasileira. Obrigada. Eu gostaria de pedir aos senhores
que farão o pronunciamento a seguir, que pudessem, que tentassem limitar-se ao tempo de 5 minutos, porque ainda temos mais de 10 pessoas inscritas e, logicamente, se não for obedecido um tempo, nós não teremos tempo hábil para realizar essa sessão. Gostaria de convidar agora o senhor Teodoro Freire, fundador do Centro de Tradições Populares de Sobradinho. Ao convidar o senhor Teodoro, eu quero aqui modificar o meu chamamento. Eu chamei de senhor Teodoro, eu gostaria de chamá-lo de popular Teodoro. Obrigado. Bom, eu vou dizer pouca coisa. Eu quero primeiro agradecer esse convite que recebi da Câmara Legislativa. Eu não sei falar quase nada, eu vou falar do meu trabalho, o que eu defendo do negro. Eu sou negro, sou descendente de negro, meu avô era escravo, foi escravo mesmo de cair na peia. E o que eu faço aqui no Distrito Federal é que no início de Brasília havia muita necessidade de ter grupo de fogueiros populares. E nós aproveitamos a oportunidade, visto que eu trabalhava na Universidade de Brasília, e fui convidado pela universidade para participar desse movimento. E formamos o Bumba Meu Boi lá no Sobradinho. E logo no início do trabalho, nós recebemos uma área para fazer um barracão para dar continuidade ao trabalho, aos ensaios, às apresentações, a palestras. Mas o trabalho foi sendo desenvolvido, mas quando veio o ano de 1974, veio um governador para Brasília que tinha nascido no Maranhão, o doutor Elmo Cerejo. E durante o governo desse homem, a Terra Cap me perseguia dia e noite, toda hora. E eles não tiraram a canga do meu pescoço, porque queriam nos despejar do terreno a qualquer preço. Então, nós só tínhamos um caminho a seguir. Era pedir para os alunos da Universidade de Brasília, alguns professores da Universidade de Brasília, que nos acompanhassem. E os alunos nos acompanhavam e evitavam que nós fôssemos despejados. Mas, em 1974, foi ser secretária de Educação uma professora da Universidade de Brasília, a professora Eurides Brito, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o chefe do gabinete civil do governador, o doutor Paulo José, que foi melhorando a nossa situação. Nós passamos a não apanhar toda hora da Terra Cap. Essa empresa, quando ela não tinha nada o que fazer, ela mandava um ofício me ameaçando de despejo. Mas nós não aceitávamos ser despejados, nós procurávamos uma pessoa que tivesse poder para nos ajudar a não ser despejado. Até que houve a eleição no Distrito Federal e, através desta casa, através do deputado Carlos Alberto, houve um projeto, e esse projeto foi aprovado por 20 votos, com 5 votos declarados. E esse deputado que me fala agora foi um dos deputados que votou em benefício. Ali está o outro deputado, Peniel Pacheco, que votou a nosso favor, e nós recebemos apoio dos sindicatos, de alunos, de professores. Aqui mesmo na minha frente tem uma deputada que muito lutou pelo Bumba Meu Boi, a deputada Lúcia Carvalho e a deputada Maninha, o deputado Milqueia, e também um outro deputado de Planaltina, que às vezes mandava saber como estava a história do Bumba Meu Boi, quando ele era ainda administrador de Planaltina. Ele está bem aqui na frente. Então, nós tivemos a sorte de não ser despejado, para não acabar com essa cultura, que é a única coisa que tem dos negros aqui em Brasília, é só esse Bumba Meu Boi e o tambor de crioula, porque o resto só tem de branco, é rock, é só essas coisas que eles querem aqui. Mas nós ficamos lá, agora a área está legalizada, não tem Terra Cap que nos tire de lá, agora só Deus. Ou então, se a Câmara Distrital tornar o decreto sem efeito. Só isso que eu queria dizer, e muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra a senhora Lídia Garcia.
queria me dirigir inicialmente à mesa, aos parlamentares, ao deputado Cafu, amigo, irmão, militante, ao senhor representante da Embaixada do Haiti, da África do Sul, aos meus irmãos negros e aos meus irmãos brasileiros. Felizmente, a palavra do seu Teodoro me deu força para poder trazer aqui a minha palavra de mulher, a minha palavra ligada à cultura. A força da raça negra é a cultura. E, seguindo as palavras do nosso mestre, seu Teodoro, eu queria colocar dessa importância, quando ele fala que, em Brasília, nós temos como força negra cultural o boi. Eu queria lembrar que temos também a força da religiosidade afro-brasileira, que em Brasília é bastante contemplada através das suas casas religiosas. Queria lembrar também da força da cultura negra através do reggae, do rap, que são linhas onde nós, negros, nos mostramos. Mas muitas pessoas acham que o negro é festa. Eu gostaria de relembrar aqui ao país, a África do Sul, onde os enterros são feitos ao som da música, ao Haiti, onde nós temos uma força da religiosidade, e queria lembrar que o negro não é festa. O negro se manifesta através da festa, mas o negro é luta, é amor, é tudo isso que nós representamos, através até da nossa maneira de vestir, através do nosso colorido, através das próprias cores da África, não é? Que são o vermelho, da unidade africana, que é o vermelho, o amarelo, o preto, o verde. Então, através disso, muitas pessoas acham que o negro é só festa. Eu estou num momento muito importante hoje, porque, sem querer menosprezar os homens que aqui tiveram a palavra, nós, como mulheres, estamos à frente. Já falou Jacira, já falou Graça, já falou a professora Lourdes Teodoro e agora eu. Então, eu acho que a mulher realmente, principalmente no caso hoje, que a comemoração é sobre o dia da eliminação racial, a mulher tem uma força extrema na construção desse país. Eu acredito que muito nós, mulheres negras, demos ainda a esse país. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão sentadas aqui tiveram, na sua casa, tiveram por uma série de motivos. Uma mulher negra que ficou muitas vezes tomando conta de vocês que estão aqui para que a progenitora ou a mãe de vocês pudessem sair para o trabalho, ou até as próprias esposas, as próprias irmãs pudessem sair para ir fazer um mestrado, para fazer uma faculdade, para conseguir. Porque, infelizmente, após a abolição, nós, negros, ficamos marginalizados. A nós não foi dado o direito à escola. A nós, o nosso direito foi dado em menor escala. Então, nós temos uma participação, mas nós não queremos só isso. Nós queremos ocupar o nosso espaço, esse espaço que é um espaço de luta e que nós merecemos como mulheres, né, que aqui estou falando pelas mulheres, e como os negros também. Infelizmente, o nosso país está passando por um momento muito grave, que é um suicídio étnico. Tivemos, essa semana, uma coisa dramática, que foi o assassinato daquelas crianças, que é um fato recente, em Suzano, não é, que foram friamente exterminadas. Estamos tendo, no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo agora, dados bem recentes, que de janeiro até agora, o mês de fevereiro, quando eu estive lá próximo do Carnaval, que no Instituto Médico Legal, 80% das pessoas que são dadas entrada são negros. Esse é um dado que, inclusive, me parece que o SEAP vai ter um encontro com pessoas, vai averiguar isso, porque realmente é uma coisa dramática o que está acontecendo. Tivemos, ano passado, a perda de militantes como Hermógenes, assessor da deputada Jurema Batista, Reinaldo, um advogado. Tivemos a morte recente de Beatriz Nascimento, uma historiadora que foi brutalmente assassinada
num espaço público, num bar, na frente de 50 pessoas, uma mulher que tinha vindo da Alemanha, que tinha ido fazer conferências agora na recente feira de livros que teve na Alemanha. Então, nós, negros, estamos passando, nesse momento, por uma situação muito grande. Esse problema que acontece nas favelas, em que nós estamos sendo usados, nossos filhos, os jovens estão sendo usados para uma série de situações negativas, isso daí é uma coisa que nós temos que ver. E, pelo lado cultural, eu gostaria de deixar aqui um pedido para que, nesse novo governo, nós revíssemos mesmo a questão dos livros didáticos, que é uma questão antiga, que ainda não foi realmente, nós não conseguimos chegar lá, que esses livros didáticos realmente fossem mudados, que a nós fôssemos dado espaço para que pudéssemos ser ouvidos, o movimento negro, os educadores, porque nós temos também nos nossos quadros professores, educadores, médicos, engenheiros, enfermeiros, pesquisadores, e nós precisamos desse espaço. E gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, mesmo de improviso, porque minha área é uma área do improviso, é a área da cena, é a área cultural. Deixar mais uma vez o meu agradecimento ao deputado Cafu e aos parlamentares por esse momento aqui de desabafo e de alerta. Muito obrigada. Convido o senhor Júlio Romário, da Fundação Cultural Palmares. Senhores deputados, bom dia. Professor Cafu, que eu tive o prazer de ser teu aluno pré-universitário, eu parabenizo por tal iniciativa. Eu sou da Fundação Cultural Palmares, estou como chefe de gabinete e vou limitar minhas palavras para falar um pouco da Fundação Cultural Palmares, porque já foram falado tudo sobre o dia de hoje. Nós, da Fundação Cultural Palmares, para esse ano, nós temos um trabalho que é as comemorações do tricentenário de Zumbi dos Palmares. Temos também um trabalho maior de vigilância sobre a reforma constitucional e trabalhando também em parceria com o MNU, nós, em uma reunião que nós tivemos, que iríamos estarmos vigilantes no artigo 68 das disposições transitórias, a regulamentação do artigo 68, que diz respeito à questão da terra, porque sem terra ninguém produz, e o negro no Brasil não tem terra, nós negros no Brasil não temos terra. Sobre a questão do dia 21 de março, é importante fazermos uma reflexão para a situação em que nós negros vivemos ainda como os eternos excluídos, os eternos omitidos da sociedade brasileira. Não fazemos parte de nada. Isso é certo. Não vamos aqui ficarmos falando, porque ainda não surgiu nada de concreto, senhores. Não temos nada, não participamos de nada. Mas sim, somos nós os negros, como maioria da população brasileira, que elegemos a maioria do Congresso Nacional Brasileiro e lá não fazemos parte nem para trabalhar no gabinete. E quando trabalhamos, nos piores cargos. Essa é uma das observações que nós temos que fazer. Nós elegemos, mas não participamos. Então, como é que nós vamos discutir uma questão sobre racismo se um país como o Brasil se nega a discutir a questão racial? A Fundação Cultural Palmares, nós estamos com esse objetivo de trabalhar a questão da terra. Nós temos política pública, um projeto de políticas públicas, mas para trabalhar, primeiramente, a questão da terra. Esse é um dos objetivos do presidente Jorge Rufino dos Santos. É a regulamentação do artigo 68, para que isso ele não venha cair, não venha sair nessa reforma constitucional. Eu agradeço por tudo e pela essa oportunidade que vocês me deram. Muito obrigado. Convido agora para fazer uso da palavra os senhores líderes partidários, iniciando pelo deputado César Lacerda, do PRN.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara, deputado José Edmar, excelentíssimo senhor embaixador do Haiti, Turene Jean Enard, excelentíssimo senhor deputado distrital João de Deus, excelentíssimo senhor idealizador deste evento e autor do requerimento, nosso irmão, nosso companheiro, nosso colega Cafu, deputado Cafu. Excelentíssimo senhor João Erasmo, terceiro secretário da Embaixada da África do Sul, senhoras deputadas, senhores deputados, comunidade negra aqui presente, senhores jornalistas, o racismo existe. A Constituição brasileira inclui o racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Porém, recentemente, lá na minha cidade, onde fui eleito o deputado mais votado, uma grande advogada, que aqui está presente, a doutora Rose, foi discriminada. Militante que sou lá no Gama, e se naquela época eu fosse o administrador regional, como fui por muitos anos, doutora Rose, eu tomaria as providências necessárias, comunicando ao governador, para que fosse afastado tanto o delegado de polícia, que não quis atendê-la, mas também todos aqueles que fizeram esse crime. Agora, veja bem, senhores deputados, senhor presidente, senhor embaixador, se uma advogada com nome, uma grande advogada, como nós sabemos que é a doutora Rose, foi discriminada numa cidade que é a terceira cidade satélite de Brasília. E aquele que não tem o curso superior? Aquele pobre que está ali porque é preto? E qual será o fim dele? É muito difícil responder. Pouca coisa poderia falar, mas com essa abertura maravilhosa que fez aqui o deputado Cafu, que infundiu em nós aquele desejo de transmitir a vontade e a luta pelo dia de hoje, que é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação. Cafu, você foi muito feliz. Você falou tudo o que a gente queria ouvir. E ouvi de outros que aqui passaram, todos eles que aqui estiveram, a professora Lourdes, o Teodoro, com essas simpatias, que nós sabemos tanto que ele é valoroso no Bumba Meu Boi, porque a arma que ele tem de luta pelo negro também é mostrar a arte também, que é uma das artes do negro, o Bumba Meu Boi, Teodoro. É importante. Outros lutam, como disse aqui a outra que lhe seguiu, a Lídia, que falou do reggae e de outros. Você luta com a arma que você tem. Mas além do deputado Cafu, duas pessoas me chamaram a atenção. A primeira foi Jacira da Silva. Do seu palavreado fácil, seu palavreado gostoso de ser ouvido, ela mostrou o quanto é valoroso a raça negra. Jacira, você foi de uma felicidade em transmitir para nós, os deputados, aquilo que queríamos ouvir. E também uma outra pessoa que esteve aqui e falou muito pouquinho, mas muito pouquinho, e que nos tocou, foi você, Júlio. E que eu lhe dei os parabéns e apertei sua mão, porque você